Dito isso, a gente inicia uma nova etapa, né, no conhecimento de vocês no nono ano em preparação para o ensino médio, né? Então, uma proporção passa a ser uma proporção composta quando existem três ou mais grandezas. Tá joia? Porque se só houver duas grandezas, como a gente fez até então, é uma tratada proporção simples. E na proporção composta, por existir três grandezas, pode ser que elas sejam todas diretas, pode ser que elas sejam inversas, ou pode ser que elas sejam ambas. Tudo bem? Que a proporção seja direta e inversa, tudo ao mesmo tempo num pacote só. A gente vai ver cada caso aqui, né? Então, sendo que tenho mais que duas grandezas, a proporção passa a ser composta. E na composta pode ser direta, inversa ou ambas, direta e inversa ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa de fazer uma análise. E a gente também precisa de algumas regrinhas específicas para solucionar os desafios. Que regras são essas? Ver quem de direito vai ser uma proporção direta e quem vai ser inversa. E aí como é que a gente resolve direto, como é que a gente resolve inversa, né? Então vamos lá. Essa questão eu coloquei para vocês ontem, salvo engano, né? 4 funcionários. Eu vou chamar esses funcionários de médicos. Médicos do INSS, que são peritos, né? São 4 médicos. De uma empresa, né, que é o INSS, são capazes de atender 52 pessoas por hora de trabalho, né? Então, 4 funcionários atendem 52 pessoas. Diante disso, espera-se que 6 funcionários, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, seja capaz de atender quantas pessoas? Então, aqui se trata de uma proporção simples. No caso da proporção simples, ou ela é direta, ou ela é inversa. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ela é uma proporção direta. Por que é direta? Porque quanto mais o INSS aumentar o número de médicos, quanto mais ele aumentar o número de médicos, também vai aumentar a quantidade de pessoas a ser atendidas. Quando as duas grandezas aumentam ao mesmo tempo, estamos falando de uma proporção direta. Se uma delas aumentar e em função desse aumento a outra diminuir, será uma proporção inversa. Tá joia? Isso nós já fizemos até aqui. Montamos a regra, né? Normal, a regra de 3. 4 para 6. 52 para x. Aplicamos a propriedade fundamental, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4x igual a 6 vezes 52. 4x igual a 312. E x igual a 312 por 4. Isso deu um x igual a 78, né? Tá joia? Isso é uma proporção simples. Você vê que ela é direta ou é inversa. Aproveitando esse gancho, esse mesmo exemplo, 4 funcionários de uma empresa, beleza? A gente acrescenta a esta proporção um ingredientezinho. Então, os 4 funcionários, que eu estou chamando de 4 médicos, tá joia? Atendem 52 pessoas, como estava anteriormente, trabalhando 8 horas por dia. Então, entrou aqui mais uma grandeza, a quantidade de horas trabalhadas por dia. Isso torna uma proporção, que era uma proporção simples, numa proporção composta, porque entrou mais uma grandeza. Tá joia? Diante disso, espera-se que 6 funcionários, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, trabalhando 6 horas por dia, seja capaz de atender que público, quantas pessoas podem ser atendidas. Veja que eu aumentei a quantidade de funcionários e diminuí a carga horária de trabalho deles. Então já tá percebendo que aí está aparecendo as duas proporções inversa e direta ao mesmo tempo, tá vendo? Só um minutinho ver quem chegou.
Então tá aí, né? A simples tem apenas duas grandezas, acrescentando mais uma grandeza simples, que é a carga horária, quantidade de horas trabalhadas, tornou-se uma proporção composta, né? Então, quais são os passos de resolução dela? A gente precisa sempre identificar quem são essas grandezas. A quantidade de médicos, a carga horária deles e a quantidade de pessoas que ele atende. Identifiquei as grandezas. Tá joia? Constrói uma tabela. Está aí a tabela construída com colunas e linhas. E por último, a gente faz uma análise das variáveis, que é um processo, para determinar um resultado, que é chamado de produto. O que é isso? Fazer análise das variáveis e determinar o resultado do processo. Ponto. Já sabemos as grandezas, já construímos a tabela, vamos fazer essa análise. Pessoal, quem dessas três grandezas aqui vai variar no processo? Repare, se aumentar ou diminuir a quantidade de funcionários, vai variar, vai ser atendido mais pessoas ou menos pessoas? Vai, não é isso? Então aqui eu tenho a primeira variável. Tudo bem? Por que variável? Porque eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de funcionários, a depender da demanda. Tudo bem? Se eu estava com 8 horas diária de trabalho, agora eu reduzi a carga horária para 6 horas, também está variando? Com certeza. Eu tenho aqui a segunda variável. Essas variáveis, elas compõem aqui o processo. O que é o processo? É uma análise dessas variáveis. Que análise eu estou fazendo? Estou aumentando a quantidade de médicos, estou diminuindo a carga horária de trabalho deles. Isso vai me dizer, no final, vai me determinar um resultado, que eu vou chamar de produto. Então, quem vai ser o produto aqui? A quantidade de pessoas que vai ser atendida. Isso é o resultado que eu quero saber. Veja se vocês conseguem entender isso. A quantidade de pessoas que vai ser atendida depende dessas duas variáveis. Porque se eu colocar mais gente para trabalhar, vai atender mais gente. Se eu colocar menos médico, vai atender menos gente. Se eu aumentar a carga horária, vai atender mais gente. Se eu diminuir a carga horária, vai atender menos gente. Entendeu o que é variável? Isso vai interferir diretamente no resultado, que é a quantidade de pessoas que vão ser atendidas. Ficou claro isso aí, pessoal? Ok. Identificado quem são as variáveis e o resultado final, ou melhor, onde eu quero chegar, não é isso? Então eu tenho o que? Vou colocar novamente. Eram 4 médicos que trabalhavam 8 horas por dia e atingiam 52 pessoas. Se eu aumentar para 6 médicos e diminuir a carga horária de trabalho dele para 6 horas por dia, quantas pessoas ele irão atender? Então aqui eu já determinei o processo. Quem é o processo? São as grandezas que vão variar. Para que eu chegue em um resultado, que eu vou chamar simplesmente de produto. Tudo bem? Para resolver essa regra de proporção composta, eu só preciso inverter, anota essa palavra no caderno de vocês aí, inverter a coluna do produto. O que é inverter a coluna do produto? É colocar o X para cima e o 52 para baixo. Tudo bem? E o que é que eu faço depois? Tiro o valor de X em forma de equação comum, equação normal, que vocês já estão acostumados a fazer. Como é que fica? Na parte de cima fica 4, o 8 e o X que vai subir, concorda? Então eu digo 4 vezes 8 e vezes o X. E na coluna de baixo eu tenho quem? 6 vezes 6. E quem vai descer não é o 52? Então 6 vezes 6
vezes 52. Então é assim. Simples, simples assim. Porque aqui eu iria ter o que nas frações? 4 para 6, concorda? 8 para 6. Invertendo o produto, ficava quem? X para 52. E é só multiplicar os numeradores e igualar os denominadores. Fazendo as contas aí, eu já vou determinar qual é o valor de x. Então, ó, tranquilo, né? Invertendo a coluna do produto, só ela, mais ninguém, e multiplica linha por linha. Eu achei que 4 vezes 8 é 32, x, 6 vezes 6, 36, vezes 52, você me disse 1872. Para determinar quantas pessoas vão ser atendidas, eu só tenho que dividir 1872 por 32. Alguém faz essa conta aí para mim?